Minas e de vizinhos aqui mesmo, Piranga. Então assim, é um prazer termos aqui. Só dizer um pouquinho da historinha desse livro aqui. Uma vez eu comecei, quando eu vim para Uberlândia, escrever algumas coisas da vida minha, de sentimentos, só que de forma um pouco abstrata, assim, subjetiva, porque eu não queria contar o que eu estava sentindo, nem as pessoas envolvidas e nem nada. Aí eu comecei a escrever bem aberto, e aí eu comecei a escrever cartas para mim mesmo. Eu colocava em envelopes e guardava em algum lugar que, depois de eu ter mudado algumas vezes, eu encontrei essas cartas anos depois e comecei a ler algumas delas, e não sei se é porque eu que tinha escrito para mim e eu não recebia cartas, eu fiquei muito lisonjeado. Eu falei, nossa, esse cara aí é foda, hein? E aí depois a Lua foi morar comigo e ela começou a achar e a ler também, achando que era carta de mulher pelada. Mas aí ela compartilhou também algumas coisas assim. E aí eu comecei a me interessar por outras coisas, tipo músicas estranhas, vinho e arte. Aí eu comecei a pintar quadros livremente, assim, sem fazer aulas nem nada, e comecei a achar muito bom, até comecei a fazer os quadros, as telas, para depois pintar. Comecei a achar muito bom, e aí comecei a me interessar por isso, e aí eu via pintores renomados que aí de vez em quando tinha um quadro muito foda do cara, e eu ia ler, tava tipo sem título. Sem título? Mas o cara que fez o mais difícil, que é o quadro, não tem nem tipo o nome do filho dele, né, que no quadro para mim era assim. Aí, na revolta contra eles, que nem sabem que eu existo, aí eu comecei a escrever coisas sobre esses quadros que eu pintava. E aí, como eu não gosto muito de frutas, aí eu não pintava quadros de maçãs e laranjas. Eu queria essas coisas mais sujas, assim. E aí, eram abstratos, e muitas pessoas me perguntavam: o que significa isso? Eu falei assim: o que você vê nesse quadro? Ah, não, mas eu não entendo nada. Mas o que você vê? Ah, eu vejo... Eu falei, é exatamente isso. Nossa, eu não sabia que eu era um artista. Mas aí era por esse fato de ser livre também, o abstrato. E as escritas também, de forma subjetiva, para deixar livre cada um. Então, por isso que o título subjetivismo vem daí, e aparente porque, a princípio, ele é subjetivo, mas na hora que você começa a ler, ele faz sentido para cada uma das pessoas, e isso de forma diferente, de tão, não amplo que eu escrevo, mas de tão amplo que é o ser humano, de cada um ter uma perspectiva e uma experiência. Então, assim, isso que me levou a registrar, de alguma forma, isso aqui é um pouco uma parte de um eu que existe dentro de mim. Essa foi ruim, né? Mas... Então, assim, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a Ela Monk, que me ajudou também na diagramação, o Pablito, que me ajudou a entender, porque uma coisa que eu achava muito interessante era o seguinte: o dia que eu tinha que escrever um livro e aprender a tocar alguma coisa, que depois seria talvez bateria e guitarra, mas a princípio eu queria piano. E o dia que eu vim aqui, há 3 meses atrás, para agendar essa data, eu falei: putz, tem um piano aqui, como é que eu não sei tocar? Aí eu fui e comprei um negócio de brinquedo lá, comecei a aprender. O Pablo me deu 8 aulas, Pablo. Quase 8. E aí eu vou arriscar uma música aqui em homenagem a vocês. Hã? É quase, né? Essa é uma homenagem ao Johnny, que é uma música que eu fazia ele dormir. E aí eu queria pedir desculpas ao Ray Manzarek e ao Jim Morrison, que inventaram essa música. Pode ser? Pode. 2 minutos e meio, quem tiver aqui embora, depois a gente faz esses processos aí. Como é que você tá estampando aqui?
Quem não conhece é o mesmo Dionísio, que é o deus do vinho. Estão todos aí, obrigado. A última coisa, desculpa, que talvez seja a mais importante delas, vou ficar até de pé, quase que eu esqueço. Esse é um projeto pessoal particular e eu submeti ele a um edital de incentivo à cultura e fui agraciado. Então eu vou todo o recurso que originado pelas vendas desse livro vai ser doado para uma instituição ProLuz, que é o nome dela, que cuida de pessoas que têm problemas de visão, e ele hoje e sempre é um presente para cada um. Quem quiser contribuir, o preço vai ser vendido nas livrarias, é R$20. Então assim, as pessoas estão até me perguntando, cadê, como é que eu pago o caixa? Cara, fica aqui a quem quiser fazer a doação. Muito bem? E aí assim, além do livro e além desse, como chama? Essa doação que eu vou fazer, tentar fazer um trabalho, pelo menos 2 oficinas que eu vou trabalhar com pessoas carentes para introduzir a arte e a cultura na vida delas, de alguma forma. Então eu vou fazer tipo uma oficina, e uma com pessoas carentes e outra com crianças que não têm visão. Então imaginem essas crianças que eu vou começar a contar uma história, tipo assim, existe um cara que era o Van Gogh, que ele era holandês e que um dia ele começou a pintar quadros, ele pintou um castelo. Pintem um castelo aí, mas eu não sei, não enxergo. Pinte um castelo que você imagina. E aí, a partir disso, o Van Gogh achou ruim o castelo que ele fez e começou a pintar a floresta que tinha ao lado do castelo, e aí se dedicou nisso. Então agora pintem a sua floresta, as suas árvores, para estimular essas coisas. Então é isso.